Boa noite a todos. Que a doce paz de Jesus permaneça com todos nós, Ele que aqui está, nos ilumine, nos abençoe e que nos oriente na noite de hoje. E que nós possamos aprender com Jesus e colocar em prática o que temos aprendido. A lição da noite de hoje, ela é uma belíssima lição para todos nós. Ela serve não para alguns, mas eu tenho a audácia de dizer que a lição da noite de hoje, de uma forma ou de outra, é para todos nós. No capítulo 5 de Mateus, Jesus discorre a respeito das bem-aventuranças. Um belo poema de amor, um belo poema moral. No capítulo 6 de Mateus, onde nós vamos fundamentar o nosso estudo da noite de hoje, os discípulos percebendo que quando Jesus orava, Jesus se integrava com Deus e que Ele e o Pai se tornavam um só, os discípulos humildemente foram até Jesus e pediram: Senhor, nos ensina a orar. Porque na verdade, naquele momento, a oração deles era superficial. E eles percebiam que quando Jesus orava, algo diferente acontecia, que havia uma integração com o plano superior com o plano inferior. E então Jesus nos ensina a belíssima oração Dominus, que traduzida significa dominical. Dominical não quer dizer a oração que deve ser rezada, orada no domingo. Na verdade, a oração dominical vem de Dominus, que é a oração do Senhor. Ou seja, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E Jesus começa discorrendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e ele vai colocando. O Emmanuel, reencarnado, nós temos a informação dessa parte dele no livro Renúncia, como padre dominiciano. Ele nos ensina que quando nós formos analisar Jesus, quando nós formos estudar Jesus, que nós devemos não só estudar o capítulo, mas versículo a versículo. Por quê? Porque os ensinamentos de Jesus são muito profundos. Então, que nós devemos tomar cuidado de não estudá-lo de maneira superficial. Em Mateus capítulo, no versículo 12, então Jesus diz: perdoa-nos nossas dívidas, ou, dependendo da tradução, as nossas ofensas, como também perdoamos nossos devedores ou nossos ofensores, que está em Mateus capítulo 6, versículo 11. Então, o estudo da noite de hoje, ela é baseada em 3 lições de Emmanuel, que nós podemos encontrar no livro O Evangelho por Mateus, segundo Emmanuel, na página 205 e 208. O Emmanuel escreve para todos nós 3 lições belíssimas, uma no Reformador, a outra no livro Alma e Coração, e depois em Indulgência. 3 lições a respeito desse versículo 12. Pai, perdoa as nossas dívidas. Então, o estudo da noite de hoje é uma reflexão para todos nós em torno perdão e liberdade que está embutido nessa passagem que Emmanuel traz para todos nós. Então, como eu disse, é uma reflexão na noite de hoje. A primeira pergunta que eu faço é: aqui nós podemos ver que Jesus nos ensina a pedir perdão para Deus. Vocês estão vendo que está tremendo uma luzinha, não preocupa, que é o nervoso de estar com vocês, a emoção, a alegria de estar com vocês. Desconsidera a minha tremura. Mas, Jesus aqui diz: Pai, perdoa as nossas dívidas. E aí a primeira reflexão da noite de hoje é: Deus perdoa. Interessante. Como diz uma amiga minha que é professora, quando ela fazia alguma pergunta e ninguém respondia, ela dizia: gente, é uma pergunta, tem um ponto de interrogação. Então a pergunta é: Deus perdoa? Sim. Sim. Aí a gente começa a fazer algumas reflexões. Primeiro, para perdoar, não é necessário se ofender? Não é necessário magoar, ressentir? Então Deus magoa? Deus se ressente? Não. Se Deus não se ressente, se Deus não se magoa, então Deus não perdoa. Então, se nós observarmos aqui,
Provavelmente, ou Jesus equivocou-se ao nos ensinar a pedir perdão a Deus, ou há um outro ensinamento mais profundo. Então, se Deus não nos perdoa, o que é que Jesus queria dizer com essa frase? E aí nós temos que nos reportar ao Livro dos Espíritos, questão 621 de O Livro dos Espíritos. Por quê? Kardec pergunta e os Espíritos nos respondem: onde é que está a lei de Deus? Então a primeira reflexão é: se Deus não perdoa porque não se ofende, e se Jesus, o que ele nos ensinou é correto, ele não se equivocou, com certeza nós precisamos olhar esse versículo com mais profundidade, com mais verdade, no sentido da psicologia, inclusive. Então, o que os Espíritos nos respondem é que diz o seguinte: Kardec pergunta, onde está a lei de Deus? Eles dizem, na consciência. Mas qual é a lei de Deus? A lei de amor. A lei de amor. Toda vez que eu ajo de uma maneira de desamor, ofendendo, magoando, ressentindo, pisando em alguém, eu estou descumprindo a lei de Deus. O que Jesus ensina já nesse início é que como eu posso pedir perdão às minhas ofensas, às minhas falsidades, nos meus magoar, como eu posso pedir perdão para mim se eu não concedo ao outro? Uma outra questão que nós precisamos refletir é que Jesus, nessa frase, Emmanuel traz para nós que, referindo-se aos atributos da divindade, questão número 13 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta quais são os atributos, quais são as qualidades de Deus, os Espíritos nos respondem: Deus é imaterial, Deus é único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Veja que aqui há um detalhe na resposta dos Espíritos, que eles não disseram que Deus é bom e justo, eles disseram que Deus é justo e bom. Por que os Espíritos nos dizem que Deus é justo e bom e não bom e justo? Porque senão a sua bondade em muitas situações privilegiaria e a sua bondade anularia a justiça. Sendo Deus justo, a justiça de Deus é para todos nós. Portanto, se eu não perdoo aqueles que não me ofendem, a minha consciência diz que eu não sou merecedor do perdão quando eu ofendo, quando eu magoo. Entretanto, a justiça de Deus, ela é exercida com bondade, misericórdia. Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Ele é justo. Uma vez que eu descumpro a sua lei, eu passo a estar responsável pelo meu ato perante a lei e não perante o outro. Porque na realidade, a quem eu feri? Primeiro, a lei de amor. Então, o que Jesus nos diz tem muita coerência. O que Jesus diz tem muita profundidade. Como eu posso pedir perdão para os meus atos falhos e não conceder o perdão a outro, para que eu seja perdoado, porque eu também sou falho, eu também sou falível, eu também magoo, sou imperfeito. Uma vez que eu ofendo e magoo, eu também necessito do perdão de quem? Do outro e de Deus. Jesus dizia: reconcilia-te ou concilia-te com teu adversário enquanto está com ele a caminho. Uma outra consideração que nós fazemos com relação a esse estudo. O Emmanuel nos diz que o céu da liberdade ou o inferno da condenação, ou seja, você não perdoar, você cria o céu ou o inferno para você. É uma questão de escolha. Que quando eu perdoo, eu encontro o céu. Mas quando eu não perdoo, eu
eu vivo no inferno. Mas aí a gente tem uma outra questão. Vocês viram que eu, em vez de trazer resposta, eu trago um monte de perguntas, né? Por que é tão difícil para todos nós, ou para a maioria de nós, perdoar? Por que é para nós, muitas vezes a gente diz assim, perdoá-lo? Impossível. Eu conheci uma senhora que ela disse, eu morro, mas eu não perdoo. E ela guardou mágoa, ressentimento por mais de 50 anos, até desencarnar. A pergunta é, por que é tão difícil para a maioria de nós, não todos, para a maioria de nós, por que é tão difícil de perdoar? Oi? Olha, o egoísmo. Há muitos anos atrás, numa pequena província, havia um rei que ele era o soberano. Esse rei tinha duas qualidades. Uma muito boa e uma outra não tão boa assim. A qualidade boa do rei é que ele era um homem muito inteligente, estudioso, culto, dedicado, esforçado. Esse rei, devido à sua busca pelo conhecimento, ele tinha a melhor biblioteca de todos os reinos naquele momento. Ele tinha as obras mais caras, as obras mais raras. No seu reino, ele trazia para o seu reino as pessoas mais inteligentes que ele encontrava. Quando ele dominava uma outra província, um outro reino, ele selecionava aqueles mais inteligentes, os homens de saberes, os homens da música, da ciência, da matemática, e trazia para o seu reino. Para o seu reino. Ele entendia que, uma vez que seu reino fosse desenvolvido intelectualmente, o seu reino seria forte. E ele jamais seria dominado porque a inteligência superava qualquer coisa que houvesse. E então, assim, o seu reino tinha um grande potencial intelectual. Um dia o rei, estudando na sua biblioteca, deparou-se com uma dúvida, uma questão. E o rei, ele disse, eu não vou perguntar para ninguém, eu vou encontrar a resposta sozinho. E ele ficou durante várias semanas, vários dias, vários meses, buscando resposta à sua indagação. Mas ao final de 6 meses, ao não encontrar resposta, ele resolveu reunir num salão semelhante a esse as pessoas mais inteligentes do seu reino e transferir para eles a pergunta pela qual ele não tinha encontrado a resposta. A pergunta era, onde é que fica o céu e onde é que fica o inferno? E assim o rei, olhando os seus súditos, com toda a guarda imperial em volta, o rei então disse, vocês que são as pessoas mais inteligentes, as mais sábias do meu reino, me digam, onde é que fica o céu e onde é que fica o inferno? Fez-se um silêncio absoluto, um mutismo incrível. Ninguém sabia a resposta, porque essa era uma pergunta que nunca lhes havia feito, e estudando eles nunca pensaram na hipótese de existir um céu e um inferno. Então o rei, que mostra nesse instante a sua segunda característica, a imperfeição, ele dá um soco na mesa e diz, vamos, me digam depressa, onde é que fica o céu, onde é que fica o inferno? Não é possível que vocês não saibam. Quando o rei se enfurecia, ele era violento, agressivo. Se por um lado ele tinha a qualidade da inteligência, por outro lado ele era violento, agressivo, e ele era temido exatamente pela sua violência. Ele não era amado. Então o rei bateu na mão de novo na mesa, os guardas imperiais se prepararam, arrancaram a espada, desembainharam, e o rei disse, eu vou contar até 3. E se vocês não me contarem, se vocês não me derem a resposta à minha indagação, todos vocês sabem o que vai acontecer. E aí ele fez, onde é que fica o céu, onde é que fica o inferno? 1, 2, quando ele ia falar o 3, o seu conselheiro que estava do lado direito levantou a mão e muito espertamente, matreiramente disse, majestade, é bem verdade que nós não sabemos, mas se o Senhor nos der
6 meses. Nós vamos com certeza descobrir a resposta para a sua indagação. O rei percebeu que ali havia uma traquinagem, ali havia um malabarismo para fazer com que ele esquecesse. Mas ele também tinha uma boa memória. Mas ele, que já passara por 6 meses procurando a sua resposta e não havia encontrado, entendeu que era justo conceder 6 meses para que eles pesquisassem e trouxessem para ele a resposta. Passaram-se os 6 meses, o rei estava ansioso. E quando ansioso, ele ficava mais violento e mais bravo. Então ele mandou reunir novamente todos os sábios, fez a chamada, nenhum deles podia faltar. Todos os guardas se perfilaram novamente, agora em dobro. O rei então disse: já se passaram 6 meses, eu quero saber se vocês têm a resposta à minha indagação ou não. Onde é que fica o céu? Onde é que fica o inferno? Mais uma vez, o silêncio. Ninguém tinha encontrado a resposta. O rei mais uma vez deu um tapa na mesa violentamente e ele disse: eu vou contar até 3. Se vocês não me derem a resposta, vocês sabem o que vai acontecer. 1, 2, quando ele ia dizer o 3, mais uma vez o conselheiro interferiu: majestade, é bem verdade que nós pesquisamos, nós não encontramos. Mas, majestade, nós descobrimos um velho sábio fora do reino que ele sim tem a resposta. O rei percebeu que ali havia uma armadilha para ele. Mas o rei, que era muito inteligente, pensou o seguinte: se eu matar, se eu executar ou prender todas as pessoas mais inteligentes do meu reino, eu enfraqueço e eu poderei ser facilmente dominado e vou perder o meu reino, o meu trono. Então é preferível executar um do que todos. E o rei então perguntou: e onde é que fica? Fora do reino, majestade. E o rei percebeu que ali havia uma tramóia, mas que era preferível ele partir a galope, executar, saciar a sua sede de sangue, de violência, do que matar a todos. Mandou que selasse 2 cavalos, subiu nesses cavalos, saiu em disparada e fora do seu reino encontrou um pequeno casebre, pobre, humilde, e ele foi descendo e bateu a mão na porta e entrou. Estava uma escuridão, uma penumbra. Ele desceu, olhou procurando pelo dono e não o encontrou. Ele ficou então indignado. Como que eles poderiam, como que ele, o sábio, o conselheiro, podia ter feito isso com ele? Ele arrancou do punhal, mas foi nesse momento que ele viu que encostado na parede havia um senhor de muita idade. E esse senhor, o velho, o sábio, disse a ele: quem é você que ousa invadir a minha casa? Nossa, o rei ficou indignado. Arrancou do punhal, deu 2 passos à frente, segurou ele pelo colarinho, colocou o punhal na sua garganta, começou a fazer a fricção, começou a machucá-lo e ele diz: eu sou o rei, eu sou o dono de tudo e de todos. E o sábio, olhando para ele, disse: majestade, você pode ser dono de tudo e de todos, menos de mim. O rei começou a cortar. E o rei deu a chance: eu vim de muito longe para que você me responda onde é que fica o céu, onde é que fica o inferno. E o sábio, olhando dentro dos olhos dele, como se desnudasse a sua alma, como se olhasse o mais profundo do seu interior, disse a ele: majestade, aí mora o inferno. O rei ia matá-lo. Mas nesse instante o rei percebeu que ele estava ensinando. E ele percebeu que ele era orgulhoso, vaidoso, egoísta, violento, agressivo, e que embora ele tivesse um reino, ele não tinha paz. Então ele percebeu que o sábio estava falando do seu orgulho, da sua vaidade, do seu egoísmo. Ele reconheceu o ensinamento, deu um passo atrás, tirou o punhal, guardou, abaixou a cabeça humildemente e perguntou: vamos, agora me conte, onde é que fica o céu? E o sábio disse: majestade, na humildade, aí reside, aí você encontra o céu dentro de si. O que Emmanuel está nos dizendo que quando nós não perdoamos, nós traçamos para nós o inferno da condenação, que nós condenamos, nós julgamos, que nós punimos, que nós executamos, mas que quando nós perdoamos, nós encontramos o céu da liberdade, não do outro, mas de mim mesmo.
que quando eu não perdoo, eu permaneço prisioneiro ao outro. Não é o outro que se aprisiona a mim. Sou eu que, por livre escolha, devido ao meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, que me aprisiono ao outro. Essa é uma lição profunda que Emmanuel nos diz, e Emmanuel nos chama a atenção que todos nós estamos subordinados à lei de causa e efeito. A nossa dificuldade em perdoar é porque nós achamos que o errado vai ficar certo. O errado não fica certo. Só que nós temos que entender que o agressor, aquele que causou a discórdia, o desentendimento, ele tem uma responsabilidade não perante a mim, mas perante a lei. O Emmanuel nos diz que todos nós estamos submetidos à lei de causa e efeito, que todos os nossos atos geram uma consequência, que quando o meu ato é bom, as consequências são boas, que quando os meus atos não são bons, eu tenho as consequências negativas. Então, perdoar não é só um ato de bondade, é um ato de inteligência, porque quando eu perdoo, eu me liberto do agressor. Palestrante, eu aprendi aqui no curso da AME, aqui mesmo no Joana d'Arc, que o palestrante ele não deve falar de si mesmo. Mas como eu sou um falador, e eu estou ainda aprendendo a fazer palestras, eu ouso, com a permissão de vocês, contar uma história ruim, negativa da minha parte. Eu tinha, e tenho ainda, um grande amigo. E esse amigo, ele falseou comigo. Ele falhou comigo. Sabe aqueles amigos que você coloca a sua vida, ou colocaria a sua vida na mão dele? Esse amigo falhou comigo. E eu fiquei muito indignado e muito revoltado. Eu não dormia, eu não comia. Eu levantava 2, 3 horas da manhã e começava a reviver, remoer, ressentir a falsidade que ele fez por mim. Eu li esse texto aqui que o Emmanuel diz: enquanto alimentamos o mal em nossos pensamentos, palavras e ações, estamos sob choques de retorno das nossas próprias criações dentro da vida. O que Emmanuel está dizendo? Que o pensamento negativo de reviver, remoer, ressentir, não era do outro, era meu. E enquanto eu estava revivendo a agressão, a ofensa, eu estava fazendo mal para mim mesmo. André Luiz nos diz que o ódio, a mágoa, o ressentimento, equivale, eu sempre faço isso no meio da palestra, que é a oportunidade de tomar um copo d'água. Mas o André Luiz nos diz que quando eu odeio, quando eu ressinto, é como se eu tomasse, vocês aceitam? É como se eu tomasse um copo cheio de veneno, desejando que o infrator morresse. Então eu levantei, resolvi fazer caminhada, 55 minutos de caminhada, para ver se eu esparecia, para ver se eu encontrava alguma luz. E eu comecei a fazer a caminhada, andando, mas eu confesso a vocês que nesses 55 minutos, durante 54 minutos, eu estava alimentando o mal, nas minhas palavras, nas minhas ações, nas minhas atitudes. Eu andei, quando cheguei em casa, coloquei a chave na fechadura, uns versos de Cacilino Cunha, veio ao meu ouvido e me deu um puxão de orelha. Por favor, vocês gostariam de não ouvir? Muito obrigado, continuamos. Ou vocês gostariam de ouvir? Mas vocês não são nada caridosos para comigo, hein? Mas quando eu coloquei, veio os versos de Cacilino Cunha dizendo o seguinte: meu amigo, se queres paz constante e guerra pouca, ajuda a reclamar e aprende a calar a boca. Nó. Eu subi os degraus lá de casa pensando. Vocês querem ouvir de novo? Não. Pensando o mal que eu estava me fazendo, o mal que eu estava alimentando e o mal que eu estava julgando para o universo.
meu amigo, se queres paz constante e guerra pouca, ajuda sem reclamar, silencia suas ações, seus pensamentos. Foi essas as palavras que Cassimiro trouxe para mim. Eu comecei a orar, pensar, e Emmanuel vem dizer para nós que as dores que recebemos são a colheita dos espinhos que arremessamos. Agora ou amanhã, recolheremos sempre o fruto vivo da nossa sementeira. O fruto que eu colho hoje foi o fruto que eu plantei amanhã. Foi a semente que eu plantei, joguei no solo no ontem, no passado. E esse meu amigo, por agir da maneira como ele agiu, sem qualquer sentido, desejo de vingança, ele estava plantando, ele plantou uma colheita ruim, negativa. Porque o falso foi ele, não foi eu. Quem quebrou a confiança foi ele, não foi eu. Pelo contrário, eu pus a minha vida na mão dele. E ele falseou comigo. E quem perdeu foi ele. Porque eu o amava e tive que fazer um esforço de aprendizado para continuar amando-o. Mas hoje ele ainda sente vergonha pelo que ele fez. O Emmanuel nos diz que somente o amor pode cobrir a multidão de pecados. Que Pedro já dizia. Emmanuel diz: enquanto falhamos para com as leis que nos regem, estamos sujeitos para com as leis da justiça. Ele não falseou a mim, ele descumpriu a lei de amor. Foi ele que não soube amar quem o amou. E Emmanuel vem dizer para nós, quando é preciso perdoar, quando o suco adocicado da confiança se nos azeda no coração. São aqueles em quem nós confiamos, que nós amamos, aqueles que nós depositamos confiança, é que vão falhar com a gente. Aquele que eu não conheço, ele faz a falsidade, ele faz a maldade, ele vai embora, eu passo raiva naquele momento, mas nem traço eu guardo. Eu estava vindo para cá de moto, que eu adoro moto, estava passeando, um rapaz entrou na minha frente, fez uma conversão sem dar o sinal. Eu freiei, quase caí da moto e ele ainda fez um gesto me dando tchau. Alguém já recebeu um gesto, um tchau? Eu disse para ele, tchau também, vai com Deus. Mas eu nem lembro dele mais. Eu só lembrei aqui agora porque eu preciso contar isso para você. É o Emmanuel que nos ensina que quem fere a outrem encarcera-se nas consequências lamentáveis da própria atitude. Aquele que te magoa, te fere, ele está prisioneiro dele, das atitudes, dos comportamentos, dos pensamentos negativos, improdutivos dele e não meu. Porque quando eu perdoo, eu me liberto dele. Recentemente, numa reunião mediúnica nossa, surgiu um espírito, compareceu um espírito, ele já tinha uma certa altura espiritual, segundo o colega médium que ele descreveu, era um espírito que já estava num patamar de sublimidade muito grande. E esse espírito veio pedir o socorro na reunião mediúnica. E qual que era a história? A história era que no passado, esse espírito que se manifestou, que estava em planos superiores, que já estava numa condição de superioridade, veio pedir socorro para duas pessoas que estavam estacionárias numa região de muita dor e de muito sofrimento. E ele contou a história dele. Ele disse, no passado, eu cometi um erro muito grande. Eu cometi um crime. Matei a minha esposa e matei o meu pai. A história foi o seguinte, segundo ele morria de ciúmes da esposa. Ele chegou em casa e viu que tinha lá na cozinha uma penumbra, um vulto de um homem agachado. Ele pensou, essa maldita está me traindo. Ela está me enganando. E o homem está lá, escondido, de cócoras. Ele disse que não pensou duas vezes, arrancou o revólver e começou a atirar no homem. E quando a mulher veio correndo, gritando, ele atirou nela também. Só depois ele ficou sabendo que a sua esposa havia pedido o pai dele para ir em casa consertar o botijão de gás que estava vazando e poderia pôr fogo à casa. Ele se arrependeu. Ele reconstruiu, reparou, recomeçou, elevou-se.
mas as duas vítimas ficaram estacionários no fato, na situação. Por isso que Emmanuel nos diz que nós precisamos aprender a perdoar, porque o agressor e o agredido são filhos de Deus. Que tanto nós que ofendemos como aquele que é ofendido é filho de Deus. Que todos nós estamos submetidos à mesma lei de amor. Que todos nós temos erros a corrigir e reajustes em andamento. Quem de nós pode garantir que no nosso passado, em existências passadas pregressas, não cometeu, não cometerá nenhum erro, nenhuma falha? Quem de nós pode garantir que não seremos nós os necessitados do perdão? O Emmanuel ainda diz: Deus já pode ter oferecido novas oportunidades. E eles se arrependeram, se elevaram, progrediram, e nós ainda estamos estacionários no ódio e no rancor. Por isso é que ele diz: só o amor é bastante forte para libertarmos do cativeiro de nossos delitos. Por isso que Jesus nos ensina: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Há aí uma condição, há uma necessidade de nós entendermos que somos tão necessitados como os outros. Gostaria de contar mais uma história para vocês. Uma certa vez, uma senhora, vou dar o nome de Dona Maria. Dona Maria me procurou para contar a sua história. Ela disse que quando ela tinha 14, 15 anos, ela morava em uma cidade muito pobre, num sertão nordestino. A terra ali era muito seca, dificilmente as coisas produziam. E ela, na 14, 15 anos, ela era uma moça já com idade para casar, porque naquele tempo, 45 anos atrás, as meninas, as jovens, casavam muito cedo. Então ela era a menina mais bonita da sua pequena cidade, a mais formosa, a mais sorridente, a mais simpática. Então ela ficava na janela, e debaixo da sua janela passavam os meninos casadoiros, querendo conquistá-la, querendo fazer com que ela os notasse. Eles andavam para lá, andavam para cá, ela olhava, via que tinha alguns que era até interessante, mas nenhum despertava nela o seu coração. Até que um dia ela olhou, subindo a rua, e vinha um rapaz muito magro, alto, encurvado, um cabelo sujo, todo encaracolado, rosto todo vermelho, marcado pelas espinhas. Ele era tão magro, tão alto, que ele até andava encurvado. Segundo ela olhou aquele rapaz e ela falou: nossa, que homem feio, que rapaz feio, nunca vi ninguém tão feio como ele, quanto ele. Ele foi subindo, mas quando seus olhos se olharam, ela falou: é ele. É ele o homem com que eu quero passar o resto dos meus dias. É ele o homem que eu quero que seja o pai dos meus filhos. É o homem que eu quero constituir, com quem eu quero constituir família. O rapaz passou, eles se olharam. Os homens não sabem, mas antigamente falavam em flertar. Flertar era o princípio do namoro, que olhava-se nos olhos de um, o outro olhava nos olhos do outro. E aí, no domingo, eles encontraram na praça principal da cidade as meninas andando à esquerda, os rapazes olhando pela direita, e assim eles começaram o namoro. E esse namoro ficou vários domingos, até que um dia ele criou coragem e foi, em bons tempos, foi à casa dela pedir permissão para namorar. O pai falou: eu conheço você, sei a sua família. Eu sou de um tempo que antes conheci o rapaz pela família. Eu conheço a sua família, sei o quanto vocês são bons. Da minha parte eu autorizo. Mas quem vai namorar com você é minha filha, então eu tenho que... Era algo diferente naquele tempo. Quem tem que concordar em namorar com você é minha filha. E ele estava pensando: nossa, minha filha não vai querer namorar com esse homem. Mas vai ser feio. Mas foi perguntar: a moça perguntou: e aí, minha filha, rapaz, quer namorar? Quero, pai. Pô, você nem sabe, não quero namorar com ele. E assim os dois começaram a namorar, ele de lá na cadeira, ela de cá, e o pai no meio, os irmãos ali. E eles começaram, até que um dia ele criou coragem, pediu em noivado. Olha que coisa demorada, né? Coisa boa, que a gente se conhecia.
E aí eles começaram a namorar, ficaram noivos, até que um dia ele resolveu pedir a mão, olha que coisa mais linda, pedir a mão dela em casamento. Pediu a mão, ela concordou, o pai também, mas os dois eram muito pobres, eles não tinham nada, e a família então se reuniu. Um deu uma galinha, um deu um galo, um deu um pedacinho de terra, outro deu mais um, deu um pedacinho de madeira, construíram uma casinha muito humilde, muito simples, e assim começou a vida dos dois. O rapaz na lida, na enxada, capinando aquela terra dura, que quase nada produzia, e ela cuidando da casa, da galinha, do porco, e eles eram felizes dessa forma, até que um dia ela se descobriu que estava grávida. Ela descobriu que estava grávida. A euforia foi muito grande, mas eles perceberam naquele momento que eles teriam que trabalhar ainda mais. Veio o primeiro filho, um rapaz forte, robusto, veio uma menina, o segundo filho, veio o terceiro, mais uma menina, veio o quarto, mais um menino, e aí eles falaram, vamos parar por aqui, porque senão a gente vai morrer trabalhando. E eles começaram a trabalhar, compraram mais um pedacinho de terra, compraram mais galinha, mais um porco. Os meninos cresceram, tiveram que ir para a cidade para estudar. E ela foi para a cidade também, compraram um pedacinho de chão, construíram uma casinha muito humilde. E para ajudar, ela começou a fazer bolo, pão de queijo, rosca, todas essas coisas adoráveis que os gordinhos adoram. E ela começou a fazer, vender para complementar a renda, os dois foram estudando, compraram caderno, os meninos eram muito dedicados, muito esforçados, eles cresceram, foram para a cidade grande para fazer a faculdade, eles compraram mais um pedacinho de terra, mais galinha, mais porco, os dois foram progredindo, e os meninos foram para a cidade estudiosos, dedicados, esforçados, valia a pena o sacrifício e o esforço dos pais. Os meninos formaram, conheceram seus companheiros, suas companheiras, casaram, tiveram filhos. E a Dona Maria me conta que nesse dia, como ela sempre fazia no final da tarde, ela tinha preparado a mesa para receber o Zé, seu marido de mais de 45 anos. Tinha colocado bolo, pão de queijo, essas coisas que a gente gosta. E preparou a mesa e começou a fazer café do jeitinho que o Zé gostava. Amargo e forte. Ela começou a fazer o café, escutou o barulho dele no portão e ela começou a pensar, nossa, eu e o Zé trabalhamos durante 45 anos, nunca tivemos férias, nunca tivemos descanso. De domingo a domingo nós trabalhamos, hoje nós temos fazenda, nós temos casas, nós temos uma conta bancária muito boa, mas nós nunca tivemos férias. Os meninos vivem chamando para a gente ir para a cidade grande. Eu tenho muita vontade de conhecer o mar, pisar na areia, verificar se a água realmente é salgada. Quando o Zé chegar, ela escutou o barulho da porta, ela pegou a caneca, pegou a garrafa, começou a despejar o café, e quando ele entrou, ela disse, Zé, eu estava pensando, e ele disse, eu quero divórcio. Ela estava colocando café, não sentiu que a caneca daquelas de metal foi pegando fogo na sua mão, foi caindo o café, ela foi esvaziando, ela disse, como? Ele disse, há 10 anos eu tenho outra mulher. E com essa mulher eu tenho um filho de 8 e um de 6 anos. Eu quero o divórcio de você, o meu advogado vai te procurar. Ela ficou indignada. Mas as suas pernas tremiam e ela não conseguia dar um passo nem à frente nem atrás. A única coisa que ela conseguiu foi sentar-se em um banco. Ficou um café derramado no chão, a casa toda aberta, passou a noite. E a sua vizinha veio correndo no dia seguinte. Gente, Maria, o que aconteceu? Você hoje não está lavando a calçada como você sempre faz de manhã. Mas ela não estava nesse mundo. Ela estava gelada. A vizinha olhou o café derramado no chão, tentou despertá-la e ela disse, o Zé tem uma outra mulher. Dias depois, a sua indignação aumentou mais ainda quando o advogado procurou e o advogado disse, olha, por misericórdia e bondade do Zé, essa casinha onde vocês moram será sua. Mas e o resto do nosso patrimônio? E as nossas fazendas, o gado, os carros, as casas que nós temos de aluguel, a conta bancária? Ele falou, nada disso existe mais. Durante os 10 anos, como ela confiava muito no Zé,
ele foi transferindo todos os bens para o nome da amante e para os filhos dela. A sua indignação era maior porque quando ela encontrava a outra na rua, ela estava bonita, perfumada, com um motorista, os filhos bem cuidados, sendo que os meninos dela muitas vezes andou com o pé no chão. E a Maria então odiou. Ela se revoltou, se ressentiu. Ela ficou com tanto ódio durante tanto tempo que um dia ela desmaiou e a sua amiga a socorreu. Levou ao hospital e descobriu que ela estava com câncer. E aí ela ficou ainda mais revoltada. A sua amiga era uma espírita e além de levá-la ao médico humano, material, disse a ela: vamos para o centro fazer o tratamento para você se tratar também espiritualmente, além do corpo. E ela começou a frequentar o centro espírita, começou a fazer o tratamento espiritual, tomar a água fluidificada, o passe, as leituras, começou a trabalhar na costurinha. Mas tinha uma coisa que ela não gostava no centro espírita. É porque nós, os espíritas, temos mania de rezar antes e rezar depois. E toda vez que chegava: pai, perdoa as nossas dívidas, ela falou: isso não. Eu jamais vou perdoá-lo. Jamais. Ela não conseguia. Mas ela era uma boa pessoa, tinha um coração bom. Ela começou a ir na costurinha, começou a dar aula de evangelização. Um dia, durante o tratamento, ela levou a sua garrafa de água fluidificada. Quando ela chegou em casa e provou a água, ela falou: está diferente. Eu nunca senti a água com esse sabor. E pela primeira vez, depois de vários e vários meses da descoberta da doença, pela primeira vez ela deitou e dormiu. Pesadamente. Quando ela deitou e dormiu, segundo ela, sentiu uma dormência, sentiu que o seu corpo saía. Ela falou: que coisa estranha, meu corpo está aqui, mas eu estou vendo meu corpo. Ela viu que foi levada a um plano espiritual distante, um lugar muito bonito, com árvores, flores, pássaros, que ela nunca tinha visto. Ela sentiu uma paz muito grande. Ela viu que tinha uma assembleia semelhante a essa, e que um palestrante ali iria falar. E esse palestrante começou a contar, a falar a respeito exatamente do perdão, que é o nosso tema da noite de hoje. E ela achou muito bonito todas aquelas palavras, embora não concordasse com nada do que ele estava dizendo. Afinal de contas, perdão é para os fracos, perdão é para quem não sofreu uma agressão, pensava ela, assim como eu sofri. Mas a sua indignação ainda aumentou quando o palestrante disse: Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Nossa, ela ficou muito revoltada, ficou muito brava. Ela pensou o seguinte: mas para Jesus era fácil. Jesus perdoou um amigo, eu tenho que perdoar o marido. Jesus conviveu com ele durante 3 anos, eu convivi 45. Jesus não tinha nenhuma pedra para colocar a cabeça. Nosso patrimônio, tudo que nós construímos com a força do nosso trabalho, eu envelheci, adoeci, ele transferiu todo para aquela sinhazinha. A sua indignação era muito grande. Como posso perdoar um homem desse? Isso nem é homem, pensava ela. Mas em seguida o palestrante falou alguma coisa. E ela ainda ficou mais indignada, além dos 70 vezes 7. Ela ficou tão brava, tão indignada, mas com tanta raiva, que ela despertou. Ela acordou. Ela acordou, acendeu a luz, ficou sentada na cama, tentando lembrar o que o palestrante havia dito. Mas ela não lembrava. Mas ela sabia que havia causado nela a revolta. Ela ficou durante vários e vários dias tentando lembrar o que o palestrante tinha dito, que havia causado ainda mais revolta do que os 70 vezes 7. Mas ela não lembrava. Aí, chegou uma segunda-feira, os filhos ligaram para ela e disse: mãe, domingo que vem é o dia das mães e nós queremos visitar a senhora. E ela encheu-se de euforia, de alegria, porque ela estava se sentindo muito só, ela estava muito amarga, ela estava muito triste. E mãe é assim, quando o filho fala que vai, como é que é o negócio? Vai para a cozinha. A mãe foi fazer bolo, pão de queijo, bolo, broa, e mãe tem um defeito. A mãe acha que o filho come e não engorda. A minha é assim.
E ela começou a limpar a casa nos seus mínimos detalhes, coisa que ela não fazia há muito tempo, porque ela não tinha ânimo, não tinha coragem. Varreu, limpou, tirou todas as coisas do armário, fez as quitandas que cada um deles gostava mais. E aí chegou na sexta-feira, os meninos começaram a chegar na sexta-feira à noite, com suas companheiras, seus companheiros, com os meninos, e ela ali na cozinha, feliz por os meninos estarem ali. E ela começou a fazer as quitandas para ele, eles sentaram, comeram, estavam cansados, dormiram. No sábado pela manhã eles levantaram, foram encontrar com os amigos deles. Foram jogar bola, foram jogar futebol, foram jogar vôlei, foram jogar peteca, as crianças foram para a piscina e ela estava feliz como há muito tempo não estava. Os meninos chegaram na hora do almoço, começaram a fazer churrasco, começaram a cantar. E ela foi se envolvendo naquelas atividades, mas quando deu 6, 7 horas, ela estava cansada. Ela foi dormir, os meninos continuaram, porque a vida inteira ela dormiu cedo e acordou mais cedo ainda. No domingo pela manhã, no dia das mães, ela acordou e começou a fazer a mesma coisa de sempre. Bolo, pão de queijo, bolo. Foi enchendo a mesa, foi fazendo café. Mas casa onde tem menino pequeno, não dorme de tarde. Os meninos começaram a acordar, gritar, correr pelo quintal, jogando bola. Ela pôs a mesa, os meninos sentaram, começaram a conversar com ela, um vinha, abraçava, tinha um que gostava de dar um tapinha nas nádegas dela, e ela ficava imensamente feliz com aquilo. Ela sentou, pegou um café, começou a tomar, um neto veio e subiu na perna esquerda, o outro veio e subiu na perna direita, um pititinho veio e abraçou o pescoço dela, quase a sufocou, começou a beijar, e a baba descia, e aquilo foi enchendo, e essas atitudes foi enchendo de emoção. Nesse momento, ela olhou em torno da mesa, e foi nesse instante, que como um telão semelhante a esse aqui, abriu uma tela, e ela se viu lá no plano espiritual, escutando mais uma vez o palestrante. E aí, nesse momento, ela recordou o que ele disse. Ele estava dizendo, se de tudo perdoar está difícil, começa desculpando. Mas acima de tudo, seja grato ao que ele fez por você. Nesse instante, ela ouvindo o palestrante, olhando em volta a sua mesa, olhando os seus filhos, ela pensou, se não fosse o Zé, eu não teria os filhos que eu tenho. Se não fosse o Zé, eu não teria os netos que eu tenho. Se não fosse o Zé, eu não teria os genros que me amam tanto como esses me amam. Se não fosse o Zé, eu não teria a família que eu tenho. Nesse instante, ela que segurava a canequinha com o café, ela segurou com as duas mãos, abaixou a sua cabeça e começou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as minhas dívidas, porque hoje, Pai, eu perdoei o Zé. Não me deixes cair em medos e tentações, mas livra-nos da prática de dor e qualquer mal. O Senhor Francisco Cândido Xavier nos diz que uma mágoa não é motivo para outra mágoa. Uma lágrima não é motivo para outra lágrima. Uma dor não é motivo para outra dor. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto, mais do que perda de tempo, é perda de vida. É isso que eu desejo a todos nós. Nenhum de nós está isento de ser ofendido, de ser magoado, mas todos nós temos a escolha, perdoar ou não. Espero que todos nós aqui hoje presentes saibamos fazer a escolha certa. Uma mágoa não é motivo para outra mágoa. Uma lágrima não é motivo para outra lágrima. Uma dor não é motivo para outra dor. Só o riso, o amor e o prazer merecem revanche. O resto
mais do que perda de tempo, é perda de vida. Que o Senhor Jesus abençoe a todos nós. Queremos te agradecer, lindas palavras, lindas histórias, realmente conseguiu sensibilizar, que eu acho isso é fundamental, né? Sensibilizar todos nós possamos levar, né, todo esse ensinamento que ele nos trouxe no nosso dia a dia e a gente consiga realmente colocar, né, esse conhecimento em prática, porque às vezes a gente recebe conhecimento, uma clareza muito grande, mas a gente ainda faz igual a Maria no início, né? Reluta em colocar ele em prática. E aí nós ficamos realmente vivendo com esse inferno dentro de nós. Então isso é uma responsabilidade de cada um.